No início do filme, somos apresentados a 3 criminosos dentro de seu alojamento, fumando aquela planta enquanto planejam sua próxima ação suja. Eles são Tron, o líder da gangue, Slay e Randall. O clima é pesado, cheio de tensão e expectativa. Dá para sentir que coisa ruim está por vir. Sem perder tempo, o trio parte para a ação. Em seguida, vemos os 3 delinquentes seguindo de carro em direção a uma pequena loja à beira da estrada. Eles chegam impondo presença, fazendo piadas e insultando Moon, a atendente do local, enquanto ordenam que a cliente que estava com sua filha se afaste para o fundo da loja. De forma intimidadora, Tron exige o dinheiro que Moon teria escondido deles. Ela se recusa no início, mas acaba cedendo diante das ameaças. Trata-se de uma cobrança semanal, um tipo de extorsão semelhante ao que algumas facções criminosas praticam em certas regiões do Brasil em troca de proteção. Ainda assim, eles consideram o valor insuficiente. Moon tenta explicar que as vendas estão baixas e que mal consegue se manter, mas eles não querem ouvir. Um deles saca a arma e ordena que ela saia de trás do balcão, ameaçando se aproveitar de maneira inapropriada dela como forma de pagamento. É nesse momento que o irmão de Moon chega, dá um tiro de advertência e ordena que eles caiam fora da loja. Porém, um dos criminosos reage imediatamente e efetua vários disparos, matando-o na hora. Logo depois, eles agarram Moon à força e a arrastam para fora. O que eles não percebem é que um dos tiros atingiu a garotinha vista anteriormente. No fundo da loja, vemos sua mãe em desespero absoluto, chorando diante da tragédia. A história então muda de foco e nos apresenta Oscar Shaw, um policial aposentado que tenta levar uma vida tranquila. Ele se prepara para passar a noite no bar de sempre, o Ernie's Tavern. Depois de trocar algumas palavras com Ernie, ele se acomoda e começa sua rotina habitual de jogos. Pouco depois, Raymond Jackson aparece e se junta a Oscar para conversar. Durante o papo, Oscar percebe Ray conversando com um homem chamado Caesar, que o reconhece por sua antiga reputação. Antes de ir embora, Caesar presenteia os dois com charutos cubanos e pergunta sobre Oscar. Ray comenta que está tentando fechar possíveis investimentos com Caesar e menciona o violento incidente ocorrido na noite anterior, no mercado Kuan. Ele até mostra a arma que carrega, dizendo ser uma precaução diante dos perigos recentes. Mais tarde, Oscar vai ao mercado Kuan comprar mantimentos e percebe um aviso sobre o desaparecimento de Moon. Ele conversa rapidamente com Su Kuan, a mãe da jovem, demonstrando solidariedade antes de sair. Do lado de fora, um garoto chamado Andre se aproxima pedindo dinheiro. Oscar propõe pagar se ele ajudar a carregar as sacolas até sua casa. No caminho, os dois acabam se deparando com Tron e Slay trocando tiros com outra gangue. Oscar rapidamente manda o garoto se abaixar para se proteger, enquanto os disparos ecoam pela rua. Depois de chegarem em segurança, Oscar paga a Andre pela ajuda. Enquanto isso, Ray está em casa conversando com seu gato quando escuta um barulho suspeito do lado de fora. Ao investigar, ele encontra alguém tentando arrombar seu carro. Apontando a arma, ele percebe que se trata de Slay, também conhecido como Andrew. Ray o alerta e manda que vá embora. Ao voltar para dentro, Ray percebe que o portão está entreaberto e entende, tarde demais, que alguém entrou em sua casa. No dia seguinte, Oscar volta ao bar e pergunta por Ray, mas descobre que ele ainda não apareceu. Preocupado, tenta ligar, mas ninguém atende. Decidido a verificar pessoalmente, ele vai até a casa do amigo e encontra os detetives Nina Pérez e Chuck Cross já no local. Chuck apresenta Nina a Oscar, deixando no ar a tensão que envolve todos ali. Eles compartilham um passado profundo na polícia, marcado por parceria, perdas e tragédias. É então que Oscar vê uma cena devastadora: o corpo de Ray estendido no chão. A visão o abala profundamente. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado durante uma invasão domiciliar. O cenário é perturbador. Até o gato de Ray foi morto. O mais estranho é que nada parece ter sido roubado e não há sinais claros de luta. Oscar descobre que seu antigo colega Frank Archer agora é comandante da polícia. Chuck explica a Nina que Archer e Oscar já foram parceiros em um caso de drogas que terminou em tragédia quando um menino morreu. Um episódio que acabou levando os dois à aposentadoria. Mais tarde, no Ernie's Tavern, Oscar encontra sua ex-esposa, Vanessa.
Durante a conversa, fica claro que ele mudou muito depois de se aposentar, e essa transformação contribuiu para o fim do casamento. Ela seguiu em frente e se casou novamente. Enquanto isso, Moon Kwan vive um verdadeiro pesadelo. A gangue que a sequestrou a mantém drogada e a obriga a se prostituir. Oscar se prepara para o funeral de Ray, tentando reunir forças para enfrentar o momento. Durante a cerimônia, são lembradas a dedicação, a bondade e o espírito prestativo de Ray, qualidades que lhe renderam respeito ao longo da vida. Mesmo no funeral, Oscar não consegue encontrar paz. Sua mente está tomada por pensamentos sombrios. É então que ele percebe Caesar conversando com o comandante Archer, uma presença que o deixa ainda mais desconfortável. Pouco antes de ir embora, o comandante Archer se aproxima de Oscar e pergunta como ele está. A conversa entre os dois fica carregada de tensão. Percebendo o clima pesado, Chuck sugere que eles tomem uma bebida para aliviar a situação. Oscar recusa e se afasta. A sensação é clara. Algo muito maior e mais sombrio está prestes a acontecer. Enquanto isso, a detetive Nina Pérez faz uma descoberta surpreendente. Mais de $200 mil escondidos na casa de Ray. Ela comunica imediatamente a Chuck e sugere usar o dinheiro como prova para estabelecer um motivo para o assassinato. Chuck, porém, discorda. Para ele, o valor deve ser devolvido à família de Ray. Naquela noite, ao voltar do Ernest Tavern, Oscar é surpreendido por um homem armado, exigindo sua carteira e relógio. Sem hesitar, ele reage e atira no assaltante. Na manhã seguinte, Chuck aparece com uma notícia pesada. O homem morto era conhecido como Brash, integrante da temida gangue Parkside Killers, liderada por Tron. Quando Oscar se prepara para sair de casa, encontra Andre parado à sua porta, com o rosto cheio de hematomas. Preocupado, ele descobre que o próprio pai do garoto é responsável pelas agressões. Decidido a ajudar, Oscar leva o menino até o local onde o pai estaria, deixando-o esperando no carro enquanto vai conversar. Lá dentro, Oscar confronta o homem. O sujeito finge não saber de criança alguma, e nesse instante Oscar percebe que algo está errado. Ao correr para fora, vê Andre sendo levado à força. Desesperado, ele segue os sequestradores até o esconderijo de Tron e exige que libertem o garoto. Oscar tenta resolver tudo na moral, sem violência, mas um dos bandidos saca uma arma. Oscar rapidamente o desarma e joga a pistola no chão, ainda tentando resolver tudo no diálogo. Mas como todo vagabundo é traiçoeiro, ele se afasta e tenta pegar outra arma no balcão, mas Oscar rapidamente puxa sua pistola e o derruba com vários disparos, incluindo Slay, que também estava na sala. Slay faz uma revelação importante. Não foi a gangue de Tron que matou Ray. Em seguida, ele vasculha o local e encontra Moon, e no meio do caminho, mais um bandido é eliminado. Oscar consegue retirar os dois em segurança do local. Ele leva Moon de volta para sua mãe, Soo-Kwon, e garante que ambas sejam encaminhadas ao hospital para a segurança. Já Andre decide permanecer ao lado de Oscar. Agora, Oscar sabe que precisa encarar Tron de frente. Determinando a resolver tudo, ele chega ao clube onde Tron está escondido. Lá dentro, identifica um membro da gangue chamado Drake indo em direção ao banheiro. Oscar o segue, o captura e o obriga a chamar os outros para fora. Os outros veem a mensagem e saem para o estacionamento. Do lado de fora, Oscar faz Drake de refém e exige saber quem matou Ray. Mas eles ignoram e começam a abrir fogo mesmo assim. Oscar consegue acertar um deles, enquanto o outro foge. Mas mesmo assim, o criminoso caído se nega a cooperar e morre sem dar informações. Ao escutar os barulhos da sirene, Oscar deixa o local e descarta sua arma. Ao chegar em casa, Nina e Chuck estão esperando por ele. Eles o interrogam sobre o tiroteio no clube e mostram imagens de segurança pouco nítidas. Oscar nega envolvimento. Nina então o pressiona sobre o dinheiro encontrado na casa de Ray, insinuando que pretendia ficar com a quantia. Tentando manter a calma, Oscar evita entrar em confronto direto. Depois, Nina o leva para casa e pede desculpas por ter desconfiado dele.
Mais tarde, Chuck liga informando que Tron está escondido na Chinatown com uma mulher chamada Jasmine Trent. Determinado a acabar com aquilo, Oscar recupera sua arma no lixo e segue até o endereço. Dentro da casa, Tron prepara uma emboscada, mas Oscar consegue evitar a armadilha. De repente, Nina aparece e o desarma. Nesse instante, Tron surge e atira contra os dois. Quando tudo parece perdido, Chuck chega e revela uma verdade chocante. Chuck é primo de Tron, e os dois estavam envolvidos no tráfico de drogas. Ray participava do esquema, mas foi morto após uma disputa por dinheiro encontrado no apartamento. Num giro inesperado, Nina consegue atirar em Tron antes que Chuck conclua seu plano. Oscar, por sua vez, dispara contra Chuck no momento em que ele tenta matar Nina. Feridos, mas vivos, eles conseguem pedir socorro. Oscar é hospitalizado após os acontecimentos. Durante sua recuperação, Nina revela que estava trabalhando disfarçada e reuniu provas contra Chuck e Archer. Quando Archer visita Oscar no hospital, tenta manipulá-lo para se juntar à operação enquanto engana a imprensa sobre o papel real de Oscar na captura de Tron. Mas durante uma coletiva posterior, Nina revela a verdade usando gravações feitas secretamente por Oscar durante toda a crise. O escândalo explode. Archer é preso por corrupção dentro do departamento. E em uma reviravolta positiva, Nina anuncia que Oscar Shaw será reintegrado e assumirá como oficial responsável pelo distrito. Um novo começo para alguém que nunca deixou de lutar contra o crime. Na cena seguinte, vemos Oscar cuidando de Andre, lhe dando comida, roupas e o levando para a escola. Em seguida, eles entram na loja de Moon e lá um criminoso anuncia um assalto. Oscar, de maneira intimidadora, dá um sermão do que vai acontecer com ele caso ele siga com aquilo e o convence a entregar a arma, encerrando o ciclo de violência. Esse foi o resumo de hoje. Comente o que achou e até o próximo vídeo.